Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos prosseguir a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico que está na tela aí para os senhores, a classificação, que consiste na classificação das citações. São as seguintes as modalidades de citação. Citação real é assim denominada porque nessa modalidade existe a certeza de que o citando foi cientificado da existência do processo. Essa categoria é composta de diversas modalidades a seguir examinadas. A primeira dessas modalidades é a citação pelo correio. A citação pelo correio é a regra, somente não sendo admissível nas ações que versem questão de Estado, ou quando o citando for incapaz ou pessoa jurídica de direito público. Outra exceção, quando o seu endereço não for atendido pela entrega domiciliar de correspondência. Outra exceção, quando se tratar de pessoa cadastrada para receber citação eletrônica e essa estiver disponível. Ou ainda quando o autor, de forma justificada, requerer a citação por outro meio, é o que se encontra da leitura combinada dos artigos 247 e 246, parágrafo 1º. Na citação pelo correio, o escrivão ou chefe da secretaria remeterá ao citando uma carta de citação, contendo obrigatoriamente cópia da petição inicial e do despacho do juiz, além da advertência de que a ausência de contestação resulta em revelia e dos demais requisitos do mandado de citação descritos no artigo 250, como se verá adiante. Também é obrigatória a menção ao prazo para a resposta e o endereço do juízo e cartório. A falta de qualquer desses requisitos torna nula a citação. A carta será registrada com aviso de recebimento, como consta do enunciado 429 da súmula de jurisprudência predominante do STJ, sendo que, ao ser citado, deverá o réu assinar o respectivo recibo que, ao ser devolvido, será juntado aos autos como comprovante da entrega da carta. Sendo pessoa jurídica o integrante do polo passivo da relação jurídica processual, considera-se realizada a citação com a entrega da carta a pessoa com poderes de gerência ou a administração, ou o funcionário responsável pelo recebimento da correspondência, como se vê do parágrafo 2º do artigo 248. Nos edifícios ou nos loteamentos com controle de acesso, considera-se realizada a citação com a entrega da carta ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, que poderá se recusar a recebê-la, declarando por escrito e sob as penas da lei que o citando está ausente, como se vê do parágrafo 4º do artigo 248.
Fora dessas hipóteses, a carta deve ser entregue ao próprio réu, sob pena de nulidade ou mesmo inexistência da citação. Segunda modalidade, segunda espécie de citação real, é a citação por oficial de justiça. Somente nos casos em que for inadequada a citação pelo correio, ou quando frustrada essa, bem como nos casos previstos em lei, a citação se dará por oficial de justiça, em cumprimento a mandado para tanto expedido, como consta do artigo 249. Por isso, essa modalidade é também conhecida como citação por mandado, o que não deixa de ser uma impropriedade, pois nas demais hipóteses, a rigor, também existe um mandado citatório. Nesse caso, são elementos do mandado os nomes e endereços das partes, tanto do autor quanto do citando, a finalidade da citação, com um resumo da petição inicial, exceto se o autor fornecer cópias desta, tantas quantos forem aqueles a serem citados. O prazo para contestar, com a advertência quanto à revelia, ou o prazo para apresentar embargos à execução. A cópia da petição inicial e do despacho que determinou a citação, e a assinatura do escrivão ou do chefe da secretaria e a observação de que faz por ordem do juiz. Ainda pode ser necessário constar do mandado a expressa menção à aplicação de sanção para o caso de descumprimento de ordem judicial, se houver alguma ordem nesse momento expedida. Por exemplo, no caso de o juiz ter deferido liminarmente uma tutela provisória, a cópia da decisão que eventualmente tenha deferido tutela provisória, a intimação para comparecimento à audiência de conciliação ou mediação, acompanhado de procurador, com a informação sobre o dia, a hora e o lugar do comparecimento, se for haver tal audiência. Todos esses elementos do mandado estão previstos no artigo 250. O primeiro grupo concerne a informações e documentos que sempre deverão estar presentes. Já o segundo grupo diz respeito a aspectos ocasionais. De posse do mandado, cumpre ao oficial de justiça efetuar as diligências necessárias para a citação, quais sejam, procurar o citando, seja no endereço constante do mandado ou onde o encontrar, e efetuar a citação mediante a leitura do mandado e a entrega da contrafé, a lavratura de certidão, portando por fé que a efetuou e tomando a nota de ciente do réu ou certificando a recusa deste em fornecê-la, como consta do artigo 251. Eventualmente, haverá a necessidade de o oficial de justiça adotar providências adicionais. Terceira modalidade de citação real é a citação pelo escrivão ou chefe da secretaria. O inciso 3º do artigo 246 prevê que, quando o citando comparecer em cartório, a citação pode ser realizada pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. A norma regula tanto a hipótese em que o citando comparece espontaneamente em cartório, com o intuito de receber a citação, quanto a hipótese em que, sem intenção de ser citado, comparece apenas para ter acesso aos autos. Quarta modalidade de citação real é a citação por meio eletrônico. O artigo 6º da Lei 11.419 de 2006 expressamente prevê que as citações, inclusive da Fazenda Pública, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Essa regra aplica-se, inclusive, aos processos que não tramitam sobre a forma eletrônica. Ao tratar especificamente do processo eletrônico, o artigo 9º caput da mesma Lei 11.419 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico. Seu parágrafo 1º desse mesmo artigo estabelece que as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo
correspondentes serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Já o parágrafo 2º ressalva que, se por motivo técnico for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados, segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico que deverá ser posteriormente destruído. Ocorre que o artigo 6º da Lei 11.419 de 2006 exige que as citações, para que possam ser feitas por meios eletrônicos, observem as formas e as cautelas do artigo 5º da mesma lei. Entre as exigências do artigo 5º está o credenciamento prévio do órgão do Poder Judiciário, ordenador da citação. Artigo 5º caput, combinado com o artigo 2º caput dessa lei 11.419 de 2006. O parágrafo 1º do artigo 246 impõe às empresas públicas e privadas, exceto as microempresas e as empresas de pequeno porte, o dever de manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, de modo que as citações das mencionadas pessoas jurídicas devem ser realizadas preferencialmente por meio eletrônico. O prazo para a realização desse cadastramento é de 30 dias, contado da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, como se vê do artigo 1051. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e as entidades da administração indireta também são citados preferencialmente por esse meio, o eletrônico. É o que consta do parágrafo 2º do artigo 246, devendo estar cadastrados no prazo de até 30 dias após a entrada em vigor do CPC de 2015, como se vê do artigo 1050. Agora, outra modalidade, outra categoria de citação, que é a citação ficta. Nas modalidades de citação ficta, não existe uma comprovação concreta, mas a suposição, imposta por lei, de que a notícia da propositura da ação chegou até o citando. Somente é admissível na hipótese de frustração da citação real. Elas aplicam-se a casos em que não é possível identificar ou encontrar o réu, ou ele está em lugar inacessível. Por um lado, a efetiva ciência da ação contra si formulada é um elemento relevantíssimo para o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu. Mas, por outro, estaria sendo negado ao autor o direito de acesso à justiça se sua ação não pudesse ser processada porque não se localizou ou não se pôde chegar até o réu para citá-lo. Então, o ordenamento concebe modalidades de citação que não se revestem da garantia de que a comunicação tenha efetivamente chegado ao réu e, em contrapartida, adota providências de proteção ao réu na hipótese de, nesses casos, ele não comparecer ao processo, isto é, ser réu. Há duas formas de citação ficta a seguir examinadas. Primeira modalidade de citação ficta é a citação por edital. Somente se admite citação por edital se estiver de fato descartada a possibilidade de citação real, que é sempre preferível. O Código exige, para o deferimento da citação por edital, que o autor afirme ou o oficial de justiça certifique ser o citando desconhecido ou incerto, ou, ainda que conhecido, que se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível. É o que consta dos artigos 256 e 257, inciso 1º. Caso se verifique posteriormente que o autor fez tais afirmações dolosamente, ou seja, com o intuito de frustrar a citação real, incorrerá em multa em favor do citando de 5 vezes o salário mínimo vigente. Artigo 258. Em relação ao local inacessível, além da publicação do edital, a notícia será divulgada pelo rádio, se houver na comarca. Artigo 256, parágrafo 2º. Também se considera o local inacessível o país que recusar o cumprimento de carta rogatória, parágrafo 1º do artigo 256. Considera-se ignorado ou incerto o local em que se encontre o citando quando restarem infrutíferas as tentativas de localizar seu endereço
mesmo após a requisição de informações junto a cadastro de órgãos públicos e a concessionárias de serviços públicos, parágrafo 3º do artigo 256. Deferida essa modalidade de citação, será expedido o edital, que tem os seguintes requisitos conforme disposto no artigo 257. Primeiro requisito: publicação na rede mundial de computadores, no site da internet do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Segundo requisito: a assinação pelo juiz do prazo do edital, entre 20 e 60 dias. E terceiro requisito: a menção à nomeação de curador especial em caso de revelia. Em razão das peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciária, pode o magistrado determinar que o edital também seja publicado em jornal de ampla circulação e por outros meios. É o que consta do parágrafo único do artigo 257. O prazo do edital é necessário para a determinação do momento em que se considera realizada a citação. Assim, fixado o prazo pelo juiz, conta-se a partir da publicação única ou da primeira quando houver mais de uma. Vencido o prazo, considera-se realizada a citação, passando então a fluir o prazo para a resposta. Citado o réu por edital, se ele não comparecer ao processo, ser-lhe-á nomeado curador, como se vê do inciso 2º do artigo 72. Há ainda a expressa previsão de publicação de editais para que eventuais interessados tenham ciência acerca da propositura da ação de uso capião de imóvel ou da ação de recuperação ou substituição de título ao portador, como se vê nas normas especiais dos incisos 1º e 2º do artigo 259. Obviamente, tal regra não dispensa o autor de pedir a citação real de todos aqueles legitimados passivos cuja identidade de antemão ele já conhece. A publicação dos editais terá por alvo outros interessados desconhecidos pelo autor. Também haverá publicação de editais quando, em quaisquer outras modalidades de ação, existir previsão legal impondo a necessidade de se dar ciência da pendência da ação a interessados incertos ou desconhecidos, como se vê do inciso 3º do artigo 259. Segunda modalidade de citação ficta é a citação com hora certa. Trata-se de citação realizada por oficial de justiça, mas também sem a certeza jurídica de que o réu foi cientificado da propositura da ação. Expedido o mandado, deve o oficial de justiça procurar o citando primeiramente na sua residência ou domicílio ou no local onde ele é habitualmente encontrado. Se, todavia, por 2 vezes o oficial de justiça não encontrar o réu e suspeitando que ele está se ocultando, a citação se dará com hora certa, ou seja, o oficial de justiça intimará qualquer pessoa da família do citando, ou mesmo qualquer vizinho ou funcionário da portaria de edifício ou de loteamento com controle de acesso, de que retornará no dia útil imediato, em hora especificada, para realizar a citação, vide artigo 252 do CPC. Na hora por ele mesmo designada, o oficial de justiça retornará ao endereço do citando. Se o encontrar, realizará a citação pessoal, artigo 253. Caso contrário, após procurar informações acerca dos motivos da ausência, dará por feita a citação, lavrando a respectiva certidão e entregando a contrafé à pessoa da família do réu ou a qualquer vizinho, mencionando na certidão o nome da pessoa a quem entregou. Se a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado ou estiver ausente, considerar-se-á realizada a citação nos termos do parágrafo 2º desse artigo 253. Concluída a diligência, o oficial de justiça deve devolver o mandado assim cumprido. No prazo de 10 dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, o escrivão ou o chefe de secretaria, para validar a citação com hora certa, remeterá ao citando uma carta, ou telegrama ou correspondência eletrônica, nos termos do artigo 254, comunicando o ocorrido. Assim como ocorre na citação por edital, também será nomeado curador ao réu citado com hora certa, se ele não comparecer ao processo,
É o que se vê da combinação dos artigos 72, inciso 2º e 253, parágrafo 4º. Próximo item, nulidades da citação. Diz-se que a citação é inexistente quando o ato de comunicação ao réu a respeito da propositura da ação não é realizado. Por outro lado, considera-se inválida a citação quando é realizada em dissonância com os preceitos legais que regulam o ato. Para efeitos práticos, não há grande relevância na distinção entre a citação válida e a citação inexistente. Em geral, os efeitos da citação válida e da citação inexistente são os mesmos. Se o réu ou o executado comparecer espontaneamente alegando falta ou nulidade da citação, o prazo para a contestação ou embargos à execução começa a contar a partir dessa data, como se vê do parágrafo 1º do artigo 239. Se a alegação de nulidade ou inexistência for rejeitada, o réu será rével no processo de conhecimento, ou a execução terá seguimento no processo de execução. Embora não conste do artigo 239, parágrafo 2º, é claro que, na remota hipótese de o réu ou o executado comparecer antes de escoado o prazo original, alegando a nulidade da citação e apresentando sua contestação ou seus embargos, essa regra não será aplicada. Se a citação for nula ou inexistente e se a citação for nula ou inexistente, o réu não comparecer espontaneamente e for proferida sentença de mérito, a coisa julgada não se formará em razão da ausência de pressuposto de existência do processo. É que, se o citando não tomou conhecimento da pendência da ação, a relação jurídica processual nunca se formou e a sentença, nesse caso, é inexistente. Trata-se, portanto, de vício que deve ser reconhecido de ofício pelo juiz, artigo 337, inciso 1º, combinado com o parágrafo 5º, e pode ser arguido a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, parágrafo 1º, inciso 1º do artigo 525 e inciso 1º do artigo 535, por ação de querela nulitatis, que, por ser principalmente declaratória, não se sujeita à decadência e à prescrição, ou qualquer outra via processual idônea. Nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui. O próximo tópico está na tela aí para os senhores. É a análise do outro meio de comunicação processual, que é a intimação. Por hora é só. Nós vamos ficando por aqui. Forte abraço a todos e até a próxima.